Imagine a tarde fria de dezembro de 1770, quando a encantadora cidade de Bonn, na Alemanha, testemunhou o nascimento de um gênio que mudaria a história da música para sempre. Embora não haja registros oficiais de seu nascimento, sabe-se que Ludwig van Beethoven foi batizado em 17 de dezembro, e pela tradição da época, é quase certo que tenha vindo ao mundo no dia anterior. Seu pai, Johann van Beethoven, um talentoso cantor da corte do arcebispo eleitor Maximilian Friedrich, vivia um momento de orgulho e expectativa. O sobrenome Van, aliás, carrega uma história. Originário das Terras Baixas, mais precisamente de uma pequena vila belga chamada Bettencourt, ou Bettenhoven, em Flamengo, ele distingue a família da nobreza alemã, que usava o von. Não que isso importasse, o que realmente contava era o legado musical que corria nas veias dos Beethoven. Seu avô, também chamado Ludwig, havia sido um respeitado capelmeister na mesma corte de Bonn, e sua mãe, Maria Madalena Queverich, filha do chefe principal do arcebispo eleitor de Trier, era conhecida por sua bondade e resiliência. Após a morte de seu primeiro marido, ela recomeçou ao lado de Johann em 1767. Infelizmente, a vida não foi generosa com o casal. Dos 7 filhos que tiveram, apenas 3 sobreviveram à infância: Ludwig, Caspar Karl e Nikolaus Johann. Mas foi o primogênito quem herdaria não só o nome do avô, mas também seu dom extraordinário. Beethoven cresceu no eleitorado do arcebispo de Colônia, um dos mais de 300 estados que formavam o Sacro Império Romano-Germânico, uma estrutura política complexa que dominava a região. O arcebispo eleitor, além de líder espiritual, era um dos príncipes com direito a votar na eleição do imperador, um cargo que desde o século XV, pertencia quase sempre à dinástica Habsburgos, governantes da Áustria. Sob o reinado de Maria Teresa e depois de seu filho José II, o império vivia uma era de transformações. Os Habsburgos, conhecidos por seu rigor administrativo, promoviam reformas que, embora mantivessem o poder da Igreja Católica, abriam espaço para maior tolerância religiosa, um reflexo das mudanças que varriam a Europa no século XVIII. A infância de Ludwig, no entanto, não foi marcada apenas pela política. Em 1773, a morte de seu avô abalou a família. Johann, que sonhava em assumir o cargo de capelmeister deixado vago, viu suas esperanças frustradas. Foi então que voltou toda sua atenção para o filho mais velho, determinando que Ludwig seguisse seus passos e superasse todas as expectativas. Com dedicação incansável, Johann ensinou ao menino os fundamentos da teoria musical, as técnicas do violino e os segredos dos instrumentos de teclado. Naquela época, o cravo, com suas cordas beliscadas, ainda reinava absoluto, mas um novo instrumento começava a ganhar espaço: o pianoforte, ou piano, que permitia um controle sem precedentes sobre a intensidade e a duração das notas, graças a seus martelos que percutiam as cordas. Era o futuro da música, e Ludwig estava destinado a dominá-lo. O método de Johann, porém, não era dos mais suaves. Erros eram corrigidos com firmeza, e nos momentos de maior frustração, o jovem Beethoven podia ser enviado ao porão como forma de reflexão. Essa rigidez criou uma distância entre pai e filho, mas não abalou o talento do garoto. Sob a orientação de outros mestres locais, como o violinista Franz Anton Ries e o dedicadíssimo professor de piano Tobias Pfeiffer, que, apesar de seu próprio sofrimento com a insônia, nunca deixou de acompanhar as lições do aluno, Ludwig floresceu. Sua habilidade para a improvisação, embora inicialmente vista com ceticismo pelo pai, logo se revelaria uma de suas maiores virtudes. O mundo teve seu primeiro vislumbre desse prodígio em 26 de março de 1778, quando, aos 7 anos, embora os cartazes do concerto o anunciassem como uma criança de 6, numa clara tentativa de emular o sucesso precoce de Mozart, Beethoven se apresentou publicamente em Colônia. Johann sonhava que o filho repetisse a trajetória do gênio austríaco, que aos 6 anos já encantava a imperatriz Maria Teresa em Viena. Mas, desta vez, o desempenho de Ludwig passou quase despercebido. Enquanto isso, sua educação formal avançava. Ele aprendia latim e francês na escola, lutava com as contas de matemática, mas brilhava na música. Aos 10 anos, já compunha suas primeiras peças, confirmando que seu destino estava traçado. Em 1781, um novo capítulo se abriu quando Ludwig passou a ser orientado por Christian Gottlob Neff, o talentoso organista da corte de Maximilian Friedrich. Formado em Leipzig, cidade onde Johann Sebastian Bach havia deixado sua marca indelével, Neff era um mestre inspirador. Ele apresentou Beethoven as obras-primas do passado, como o Cravo Bem Temperado de Bach, e o iniciou na arte da composição coral.
O progresso foi tão rápido que em junho de 1782, aos 11 anos, Ludwig já substituía Neef no órgão durante as missas. Pouco depois, sua primeira obra publicada, um conjunto de 9 variações para piano baseadas em uma marcha de Dressler, viu a luz, sob a supervisão atenta de seu mentor. Neef não poupou elogios. Em março de 1783, escreveu em uma revista musical que Beethoven era um talento comparável ao jovem Mozart, que na época já brilhava em Viena sob o patrocínio do imperador José II. O futuro claramente reservava grandes coisas para aquele garoto de Bonn. E em outubro de 1783, Ludwig embarcou numa viagem que mudaria tudo. A viagem aos Países Baixos, empreendida ao lado de sua mãe, Maria Madalena, revelou-se um marco na trajetória do jovem Beethoven. Entre apresentações que encantavam plateias e o prestígio de tocar para a nobreza, o menino prodígio viu seu talento ser finalmente recompensado. Em 23 de novembro de 1783, poucas semanas antes de completar 13 anos, recebeu 63 florins por sua primeira atuação remunerada, um concerto real em Haia, onde sua arte brilhou sob os olhares da corte. O retorno a Bonn não diminuiu seu ímpeto. Ainda naquele ano dedicou um trio de sonatas para piano ao arcebispo eleitor, consolidando seu nome entre os círculos musicais mais influentes. Mas o destino, como sempre, tecia seus fios com mãos imprevisíveis. Em fevereiro de 1784, Beethoven foi nomeado organista assistente da corte, um cargo que, embora modesto, lhe garantia um salário suficiente para aliviar a crise familiar, especialmente diante do declínio de seu pai, consumido pelo álcool. A morte de Maximilian Friedrich em abril daquele ano abalou a estrutura do principado. Seu sucessor, Maximilian Franz, irmão do imperador José II, assumiu com apenas 27 anos, trazendo consigo um sopro de austeridade. Enquanto Mozart desfrutava do mecenato imperial em Viena, o novo arcebispo buscava conter os excessos da corte. E foi nesse contexto de mudanças que Beethoven, aos 14 anos, viu seu talento ser reconhecido e sua posição elevada. Promovido a organista titular com um salário de 150 florins, o jovem superou até mesmo seu mentor, Christian Gottlob Neef, cuja remuneração foi reduzida. A igualdade salarial, conquistada pouco depois, não apagou as tensões entre mestre e discípulo, mas tampouco freou a ascensão do gênio. Inspirado cada vez mais por Mozart, Beethoven mergulhou na composição, explorando os timbres da orquestra da corte, um conjunto de 30 músicos que, sob sua batuta ou seus dedos no cravo e na viola, ganhava nova vida. No entanto, entre 1784 e 1788, sua produção musical arrefeceu. As demandas do cargo, missas matinais, acompanhamento de cantores, ensaios intermináveis consumiam seu tempo, mas não sua paixão. Mesmo assim, ele cumpria cada obrigação com uma dedicação que comovia. Afinal, era o sustento de sua família que estava em jogo. Até que, em 1787, uma oportunidade dourada se abriu. Maximilian Franz, reconhecendo o potencial do jovem, propôs enviá-lo a Viena para estudar com o próprio Mozart. O patrocínio foi concedido, e Beethoven partiu em março cheio de expectativas. Viena, a capital imperial, o recebeu com seu esplendor. Foi lá que, pela primeira vez, avistou o imperador José II, e onde, segundo relatos, teria ouvido Mozart tocar, um encontro que, embora breve, deveria ter sido o início de uma mentoria transformadora. Mas o destino mais uma vez interveio de forma cruel. Após apenas 2 semanas na cidade, uma carta o atingiu como um golpe. Sua mãe, Maria Madalena, estava gravemente doente. O retorno a Bonn foi imediato, mas não suficiente para salvar quem lhe dera os primeiros acordes da vida. Em 17 de julho de 1787, aos 40 anos, ela faleceu vítima da tuberculose. A dor foi devastadora. Com 16 anos, Beethoven viu-se órfão de afeto, preso a um lar onde o pai, cada vez mais ausente, afundava na bebida. Foi então que a família von Breuning estendeu-lhe a mão. Helene von Breuning, viúva culta e generosa, tornou-se sua figura materna substituta. Em sua casa, Beethoven não apenas lecionou música para os 4 filhos da família, incluindo Eleonore, sua futura parceira em duetos ao piano, e Stefan, que se tornaria um amigo íntimo, como também mergulhou em um mundo intelectual que ampliaria seus horizontes. Literatura, história, ciência, os salões dos Breuning eram um oásis de conhecimento, onde o jovem, ávido por aprender, devorava livros e discutia ideias com a elite local. Foi ali que descobriu Andai Freud, o Ode de Schiller que, décadas depois, ecoaria em sua 9ª sinfonia como um hino à humanidade.
A amizade com Franz Gerard Wegeler, estudante de medicina e membro do Círculo Breuning, abriu-lhe as portas da Universidade de Bonn como aluna especial. Filosofia, retórica, matemática, Beethoven absorvia tudo, enquanto sua carreira na corte ganhava novo fôlego. Em 1789, com a criação de uma companhia de ópera, suas responsabilidades multiplicaram-se, mas também sua remuneração. Finalmente, após anos de espera, seu salário foi aumentado. Seu pai, agora aposentado com uma pensão de 400 florins, podia descansar, enquanto Ludwig assumia o encargo de sustentar os irmãos mais novos, Karl e Johann. Mas o ano de 1789 não foi apenas de conquistas pessoais. Além Reno, a história escrevia seus capítulos mais turbulentos. Na França, o povo, esgotado por anos de fome e injustiça, levantava-se contra a monarquia. A queda da Bastilha em julho foi o estupim de uma revolução que abalaria a Europa, e que Beethoven, embora distante, acompanhava com fascínio. Em Viena, o imperador José II, outrora reformista, via suas políticas desmoronarem diante da resistência local. Exausto, retrocedeu em suas medidas e, em fevereiro de 1790, sucumbiu à doença, aos 50 anos. A notícia chegou a Bonn como um luto duplo. Maximilian Franz, seu protetor, chorava o irmão, e Beethoven o fim de uma era. Foi então que o arcebispo lhe encomendou uma obra fúnebre, uma cantata memorial com texto do poeta Severin Averdon, que deveria honrar a memória do imperador falecido. Mais do que um dever, era um desafio. Compor não apenas música, mas história. E o jovem, com 19 anos recém-completados, estava pronto para aceitá-lo. O que emergiu daquela encomenda fúnebre não foi apenas uma obra, foi um anúncio. Com apenas 19 anos, Beethoven esculpiu em notas uma cantata sobre a morte do imperador José II, uma peça de 40 minutos em dó menor, tonalidade que, dali em diante, se tornaria sua assinatura para o trágico, o sublime, o irreparável. Por que essa chave? Ninguém sabe ao certo. Talvez porque, como um presságio, ela já carregasse em si o peso dos abismos que ele próprio viria a enfrentar. A obra, densa e revolucionária, jamais seria ouvida em vida do compositor. Ficaria perdida como um segredo guardado pelo tempo até que Johannes Brahms, quase um século depois, a ressuscitasse das sombras, revelando ao mundo o gênio que já ardia naquele jovem de Bonn. Mas a história não pararia por aí. Em 1790, outro imperador subia ao trono, Leopoldo II, irmão de José II, um homem tão atordoado pelo peso da coroa que, diante da perspectiva de ouvir a segunda cantata encomendada por Beethoven, desta vez para celebrar sua própria ascensão, recuou. O nervosismo traiu. A música mais uma vez silenciada antes de nascer. E então, como um golpe de martelo no peito da Europa, Mozart morreu. Era 5 de dezembro de 1791. 35 anos. Uma idade cruel para um gênio. A causa? Um enigma que alimentaria séculos de especulação. Envenenamento? Falência renal? Uma doença desconhecida? O certo é que com ele partia não apenas um compositor, mas uma era. Viena chorou. A música chorou. E como se o destino quisesse provar que a tragédia não poupa nem mesmo os imortais, Haydn, o pai da sinfonia, o arquiteto do classicismo, também se apagaria poucos anos depois, aos 60, deixando um vazio que só ele poderia ter preenchido. Porque Haydn não foi apenas um mestre, foi um mestre. Antes dele, as sinfonias eram meros prelúdios, peças de 3 movimentos destinadas a aquecer o público antes das óperas. Mas Haydn? Ele as transformou em monumentos. Deu-lhes alma, estrutura, drama. Inventou o 4º movimento, um finale eletrizante que arrematava a obra como um raio. Imaginem, um minueto como 3º movimento, não mais uma dança cortesã, mas um diálogo de graça e precisão, um respiro entre o fogo do allegro inicial e a ternura do andante. E então o finale mais rápido, mais audacioso, como se a música própria se recusasse a terminar. Foi esse homem, esse titã, que em 1790 passou por Bonn, e ao ouvir uma das cantatas de Beethoven, reconheceu, não um aluno, um sucessor. Enquanto Haydn partia para Londres, onde seria aclamado como nunca, as notícias chegavam a Beethoven. Ele era promovido a pianista da corte, além de organista. Os deuses, ou o destino, ou talvez apenas o arcebispo Maximilian Franz, pareciam conspirar a seu favor. Mas a história, como sempre, tecia seus fios com mãos de ferro. Em março de 1791, Beethoven compôs o Ritterballen, um balé cavaleiresco encomendado pelo conde Waldstein, onde os ritmos das danças populares alemãs se entrelaçavam com uma energia quase selvagem. Era como se, entre uma reverência à tradição e um salto para o futuro, ele já estivesse testando os limites.
E então, em 1º de março de 1792, Leopoldo II morreu. 2 anos no trono. 44 anos de vida. Seu filho, Franz II, de apenas 24 anos, herdava um império à beira do abismo. Porque enquanto a Áustria enterrava seu imperador, a França revolucionária declarava guerra. Marie Antoinette, tia do novo monarca, rainha decapitada em espírito antes mesmo de sê-lo na carne, estava presa em Paris, refém de um povo que já não reconhecia reis. A Áustria não poderia ficar de braços cruzados. E assim o Rhineland, a terra natal de Beethoven, tornou-se o palco de um conflito que devoraria a Europa. Bom, sua cidade, agora um alvo. Maximilian Franz, seu protetor, viu-se obrigado a tomar uma decisão: enviar Beethoven a Viena. Não foi um exílio. Foi um destino. Em novembro de 1792, com 22 anos recém-completados, Ludwig van Beethoven cruzou colunas de soldados marchando para a batalha. Não olhou para trás. À sua frente, Viena, a cidade dos sonhos e dos imperadores, onde o Danúbio serpenteava entre palácios, e a Hofburg, residência dos Habsburgos, erguia-se como um símbolo de poder e cultura. Uma metrópole de 200.000 almas, onde a música não era apenas arte, mas moeda de troca entre deuses e mortais. Ele chegou com cartas de recomendação nas mãos, assinadas por Maximilian Franz e pelo conde Waldstein, seu mecenas. Mas logo descobriu que as promessas de apoio financeiro do tio do imperador eram vagas, insuficientes. A realidade, como sempre, era mais dura que os sonhos. E então, como se o universo quisesse testar sua resiliência, chegou a notícia: seu pai havia morrido. Johann van Beethoven, o homem que o batera, que o embriagara, que o empurrara para a música com igual partes de amor e violência, estava morto. Ludwig não voltou para Bonn. Não chorou publicamente. Mas herdou a pensão do pai, um irônico presente do destino, que lhe deu, pela primeira vez, independência financeira. Viena, agora, era seu reino. E em janeiro de 1793, Haydn, após ouvi-lo tocar, teria murmurado, entre admirado e preocupado: esse jovem fará barulho no mundo. Não era um elogio. Era um aviso. Beethoven, porém, já não queria apenas aprender. Queria superar. As lições de contraponto com Haydn foram breves, apenas 6 semanas. O velho mestre generoso compartilhou centenas de exercícios, mas pouco corrigiu. Não por negligência, mas porque não havia muito a corrigir. Beethoven já dominava a arte de entrelaçar vozes, de fazer melodias dialogarem como almas em conflito, harmoniosas mesmo na discórdia. Mas ele queria mais. Precisava de um professor que não apenas ensinasse as regras, mas que ousasse quebrá-las com ele. Haydn, porém, era um homem de seu tempo. Um gênio, sim, mas preso às formas que ele próprio havia aperfeiçoado. Beethoven não. Ele era o futuro. E o futuro, em Viena, começava a bater à sua porta. Porque enquanto os salões da nobreza o cortejavam, enquanto os dedos voavam sobre as teclas do piano em improvisos que deixavam a aristocracia boquiaberta, Beethoven já não era mais um protegido. Era uma lenda em formação. O barão Gottfried van Swieten, o mesmo que havia sido mecenas de Mozart, abriu-lhe as portas da Biblioteca Imperial e de um círculo de amantes da música erudita. O príncipe Karl Lichnowsky e sua esposa, Christiane, não apenas o hospedaram em seu palácio, como o apresentaram aos concertos das manhãs de sexta-feira, encontros onde a elite vienense se reunia para ouvir, julgar e ser seduzida pela música. Foi ali que Beethoven conheceu Moritz Lichnowsky, irmão do príncipe, que se tornaria um amigo leal. E foi ali que cruzou com outros nomes que moldariam seu destino: o príncipe Joseph Franz Maximilian Lobkowitz, o melômano obsessivo que enxergava nele o próximo grande gênio, e o conde Andrei Kirilovich Razumovsky, violinista amador e, acima de tudo, embaixador da Rússia na corte dos Habsburgos, um homem com conexões que transcendiam fronteiras. Beethoven, porém, não era um cortejo. Não se curvava. Improvisava. E quando os nobres lhe pediam que tocasse, ele não executava, criava. Suas mãos sobre o teclado não reproduziam notas, invocavam tempestades. Era essa magia, esse dom de transformar o silêncio em fogo, que o tornava irresistível. E necessária. Porque em Viena a música não era um luxo. Era sobrevivência. E Beethoven, mais do que ninguém, sabia disso. Ninguém sabia por quanto tempo aquela magia duraria. Enquanto os exércitos franceses marchavam sobre Colônia, arrasando o eleitorado arcebispado que um dia fora seu lar, Beethoven assistia de longe ao desmoronamento de um mundo. Os nobres de Bonn resistiam, mas a revolução não perdoava. A França, agora uma república sangrenta, havia ceifado as cabeças de Luís XVI e Maria Antonieta, e a Europa inteira se armava contra ela. A Áustria tremia.
A Prússia se preparava. E no meio daquele caos, enquanto as fronteiras se fechavam e os refugiados inundavam Viena, um homem de 24 anos teimava em transformar o colapso em criação. Não havia volta para Bonn. Não havia salário do eleitor. Não havia segurança. Mas havia um teclado, uma caneta e uma obstinação que desafiava até mesmo a guerra. Enquanto os outros fugiam, Beethoven compunha. Enquanto os exércitos se chocavam, suas mãos dançavam sobre as teclas, tecendo variações para violino sobre áreas de Das Zauberflöte, dedicando as bodas de Fígaro à amiga de infância Eleonore von Breuning, como se no meio do fogo ainda fosse possível acreditar em beleza. E era, porque a música para ele não era escape. Era trincheira. Viena, porém, não era generosa com sonhadores. Quando Haydn enviou suas partituras ao eleitor Max Franz, pedindo mais 500 florins para o jovem gênio, que já devia outros 500, a resposta foi um não seco. Talvez consigamos fazê-lo voltar a Bonn, sugeriu o nobre, como se a revolução fosse um mero contratempo e não uma tempestade engolindo a Europa. Beethoven riu, ou talvez tenha cerrado os punhos. Não voltaria. Não se curvaria. E quando a ocupação francesa finalmente arrasou Colônia em outubro de 1794, levando consigo os últimos vestígios de seu passado, ele já estava ocupado demais para chorar, porque Viena, apesar de tudo, ainda era um palco. E ele um ator que recusava o script. Os salões da nobreza se abriram para o jovem rebelde. Os Lichnowsky e aqueles que o acolheram quando não tinha nem teto, agora o exibiam como um troféu vivo. Ouçam este homem, murmuravam entre taças de vinho, ele toca como se o piano fosse uma extensão de sua fúria. E em 29 de março de 1795, no Burgtheater, diante da corte imperial, Beethoven não se limitou a performar, declarou guerra. Seu concerto para piano número 1, em dó maior, não era uma peça. Era um manifesto. Cada nota, um golpe contra a mediocridade. Cada acorde, uma promessa. Aqui começa algo novo. O público, acostumado à elegância de Mozart e ao humor de Haydn, ficou atordoado. E quando, pouco depois, ele lançou seus 3 trios para piano, dedicados ao príncipe Lichnowsky, a cidade inteira entendeu. Aquele não era mais um prodígio. Era um fenômeno. Um ducat por cópia, 249 assinantes, mais de 1000 florins em um único golpe, dinheiro suficiente para sobreviver um ano, para alugar um apartamento, para comprar tempo. Tempo para criar. E ele não desperdiçou um segundo. As sonatas para piano vieram em seguida, como rajadas de um canhão. Os trios para cordas, as sonatas para violino, uma enxurrada de genialidade que deixava editores e rivais sem fôlego. Em 1796, quando partiu em turnê por Boemia, Saxonia e Prússia, já não era mais um desconhecido. Era o pianista. O homem que, em Berlim, fez o rei Frederico Guilherme II se levantar de seu trono só para ouvi-lo. 2 concertos para violoncelo para Vossa Majestade, disse Beethoven, como se estivesse oferecendo migalhas em vez de obras-primas. O rei, extasiado, aceitou. A corte, extasiada, aplaudiu. Mas a Europa não parava de arder. Enquanto ele triunfava nos palcos, Napoleão avançava. A Áustria, humilhada em batalha após batalha, via o jovem general francês se aproximar de Viena como um espectro. Em abril de 1797, suas tropas estavam a menos de 160 quilômetros da cidade. Os vienenses se armavam. Haydn, já sexagenário, compôs a Kaiserine, um hino para um império que tremia. Beethoven, porém, não escreveu marchas. Escreveu, em Grosses Deutsches Wohl, uma grande nação alemã, um grito de guerra que nunca seria ouvido, porque a paz, frágil e temporária, foi assinada em Leoben antes que a tinta da partitura secasse. Mas a derrota não o deteve. Em março de 1798, quando Haydn estreou a Criação, sua obra-prima oratorial, Beethoven estava lá, entre o público, ouvindo o mestre com uma mistura de admiração e impaciência. Isso é glorioso, deve ter pensado, mas eu farei diferente. Porque enquanto Haydn celebrava Deus, ele queria capturar o homem, sua raiva, sua paixão, sua queda. E quando, em abril de 1800, subiu ao palco do Burgtheater mais uma vez, não foi para repetir fórmulas. Foi para explodir o futuro. No programa, uma sinfonia de Mozart, trechos de A Criação. E então ele, um concerto para piano, o segundo, em si bemol maior, um septeto que se tornaria seu trabalho mais popular até então, e como o golpe final, a Sinfonia número 1. Não uma homenagem. Não uma imitação. Um desafio lançado aos pés de Haydn e Mozart como se dissesse, vocês abriram o caminho. Agora, observem.
Aos 29 anos, depois de 7 anos e meio em Viena, 7 anos de fome, de dívidas, de noites em claro e de batalhas contra a surdez que já começava a roubar seus sons, Beethoven finalmente tinha o que sempre quis, não fama, não fortuna, mas poder. O poder de decidir, de recusar, de criar sem pedir permissão. E o mundo, sem saber, estava prestes a ouvir o som da revolução. A poucos quilômetros do bulício vienense, entre colinas suaves e ar puro, Beethoven encontrou seu refúgio, a encantadora Unterdoblin. Não era uma fuga, mas uma escolha estratégica. Ali, longe das intrigas da corte e do ruído da cidade, ele poderia ouvir o que realmente importava, o silêncio que antecede a criação, o sussurro dos ventos entre as árvores, o ritmo oculto da natureza que mais do que qualquer sala de concertos, ditava suas sinfonias. A cidade o aplaudia, o campo o inspirava. E foi nesse vai-vem entre Viena e a tranquilidade rural que o gênio compôs não apenas música, mas o futuro. Enquanto a Europa tremia sob as botas de Bonaparte, cujo nome, em 1799, já ecoava como um presságio, Beethoven observava. A Áustria, humilhada após mais uma derrota para a França revolucionária, via seus territórios serem dilacerados em tratados como o de Lunéville, assinado em 1801. Mas o compositor não chorava pelas fronteiras perdidas. Seu olhar estava fixo em algo maior, o homem que do caos esculpia um novo mundo. Bonaparte não era apenas um general, era o símbolo vivo da Aufklärung, o herdeiro de Prometeu, aquele que roubara o fogo dos deuses para iluminar a humanidade. E se a censura vienense proibia homenagens diretas, que importava? Beethoven, mestre da metáfora, transformaria a lenda em notas. Em As Criaturas de Prometeu, o balé que estreou em 1801, cada movimento era uma declaração. A dança dos corpos no palco contava a história do titã que desafiou o Olimpo, mas quem prestava atenção ouvia mais. Ouvia a marcha de um exército, a promessa de liberdade, o pulsar de uma era que nascia. 27 apresentações. Um sucesso estrondoso. Aos 30 anos, Beethoven não era mais um prodígio, era um fenômeno. E no entanto, enquanto a plateia se levantava em aplausos, ele já sentia o mundo se fechar. Junho de 1801. Uma carta a Franz Wegeler, seu amigo de Bonn, revelava o que ninguém suspeitava. Há 3 anos, minha audição piora a cada dia. Os médicos tentavam remédios, sanguessugas, banhos de água fria, nada adiantava. O zumbido nos ouvidos era uma tortura constante, uma parede entre ele e a música que amava. Nos salões, fingia compreender as conversas, nos concertos, adivinhava as notas pelos lábios dos músicos. A solidão se tornava sua sombra. Viena, com suas luzes e fofocas, era agora um teatro onde ele representava um papel, o do gênio intocável. Mas à noite, sozinho, a máscara caía. Foi nesse abismo que nasceu a Sonata ao Luar. Não, ele nunca a chamou assim. Para Beethoven era a sonata quase uma fantasia, uma peça que desafiava as regras, que começava como um lamento e explodia em revolta. Aqueles arpejos iniciais, suaves e melancólicos, não eram apenas notas, eram lágrimas secas, o eco de um homem que ainda ouvia a música em sua cabeça, mas já não conseguia capturá-la no mundo. E então, o G# repetido, obsessivo, como um coração batendo contra as costelas. Uma declaração, ainda estou aqui. Dedicada à Condessa Julieta Guixiardi, sua aluna e paixão impossível, a sonata era um adeus à juventude, à ilusão de felicidade. A ideia de que o gênio poderia ser amado como um homem comum. Mas se a surdez o isolava, Eilgenstad o salvou. Abril de 1802. Por ordem médica, Beethoven se refugiou na vila termal, onde o ar era puro e o silêncio, absoluto. Ali, entre passeios solitários e noites de insônia, ele enfrentou a verdade. A música que o definia estava escapando. Um dia, enquanto caminhava com Ferdinand Ries, seu discípulo, ouviu o jovem exaltar a beleza de uma melodia distante, o canto de um pastor. Não ouço nada, respondeu Beethoven, secamente. Não era desdém, era desespero. O som que Ries celebrava era, para ele, apenas mais um fantasma. Até que em outubro daquele ano, a caneta tremula escreveu o que seria conhecido como Testamento de Eilgenstad. Não era um documento legal. Era um grito, dirigido a seus irmãos, mas na verdade endereçado a si mesmo, ao Deus que o abandonara, ao destino que o condenara. Quão humilhado me senti quando alguém ao meu lado ouvia o som de uma flauta ao longe e eu não ouvia nada. Confessou ter pensado no suicídio. Mas a arte, sempre a arte, o deteve. Sinto que ainda tenho muito a fazer. E assim, com as mãos trêmulas e o coração em frangalhos, Beethoven escolheu viver, não por si mesmo, mas pela música que ainda ardia dentro dele. Como um homem que mal ouvia podia compor sinfonias que abalaram o mundo?
A resposta está no que ele sentia. Beethoven não precisava de ouvidos para saber como soava um oboé ou um violoncelo. Ele os carregava na memória, no corpo, na alma. Desde criança havia dissecado cada instrumento, cada harmonia, até que a música se tornasse parte de sua própria fisiologia. Quando a audição falhou, o resto do corpo assumiu. Ele pressionava a cabeça contra o piano, sentindo as vibrações nos ossos. Colocava um bastão entre os dentes e o instrumento, transformando o crânio em uma caixa de ressonância. A pele, os músculos até os cabelos, tudo se tornava um órgão de percepção. Como diria séculos depois a percussionista Evelyn Glennie, e também surda, a surdez não é o silêncio. É apenas uma forma diferente de ouvir. E Beethoven ouviu. Ouviu com as entranhas. Enquanto a Europa se curvava a Napoleão, enquanto médicos sussurravam sobre sífilis, tifo ou envenenamento por chumbo, enquanto a corte vienense o via como um excêntrico que mergulhava a cabeça em água gelada, para se manter acordado, ele trabalhava. Porque a surdez não era uma prisão. Era paradoxalmente sua liberdade. Sem os ruídos do mundo só restava a voz interior, e ela clamava por algo grandioso, algo heróico. A música não apenas fluía por suas veias, ela queimava. Cada nota era um sopro de vida, um relâmpago que atravessava seu corpo e saía pelos dedos como se o próprio destino estivesse ditando os acordes. Não era técnica, era possessão. E quando ele tocava, não era Beethoven quem criava a música, era a música que usava Beethoven como instrumento, como se o universo precisasse daquele homem surdo para traduzir sua fúria, sua dor e sua glória em algo que os mortais pudessem suportar. Alguns dirão que há violência em suas obras. Claro que há. Como não haveria? A vida que ele levou não era um concerto de câmara, era uma batalha. Cada sinfonia, um campo de guerra, cada sonata, um duelo com o silêncio. Ele não escolhia os instrumentos, ele os convocava como o general que sabe exatamente qual soldado deve ocupar qual posição na linha de frente. O piano não era um móvel de salão para ele, era uma arma. E quando seus dedos roçavam as teclas, não era curiosidade, era fome. Uma fome que só crescia com a surdez, porque o que ele perdia em som ganhava em visão. A música não era mais ouvida, era vista em cores, sentida como um terremoto sob a pele. E então veio 1812, o ano em que o mundo exterior se apagou de vez. Imaginem, um homem que já não ouve os pássaros, as risadas, os aplausos, e no entanto, é nesse silêncio absoluto que ele compõe as obras que farão a terra tremer. Não é ironia, é triunfo. Porque quando você tira o som de Beethoven, o que resta não é um artista diminuído, mas um titã libertado das correntes do óbvio. Mas voltemos a 1802. O verão chegava e com ele uma trégua ilusória. A Europa respirava brevemente depois do Tratado de Amiens. Napoleão, o general que se tornará estadista, reformava a França com o código que levaria seu nome. E Beethoven brincava com fogo. 15 variações sobre um tema de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses. Não por acaso. Porque ele também estava roubando algo, estava tomando a essência da heroísmo e forjando-a em notas. É flat maior, uma tonalidade de glória, de batalha, de destino. A terceira sinfonia nascia ali, entre os dedos que teimavam em criar mesmo quando o mundo insistia em desmoronar. Bonaparte, esse foi o nome que ele deu à obra. Não por admiração cega, mas porque via em Napoleão o símbolo de um homem que desafiava a ordem, que esmagava o impossível. O primeiro movimento. Um socão no peito do ouvinte. O segundo, uma marcha fúnebre porque heróis também caem. Depois o scherzo, leve como risadas de soldados ao redor de uma fogueira antes da batalha final. E então, as 10 variações do tema de Prometeu, como se o fogo roubado fosse passado de mão em mão, até explodir no finale. Mais longa, mais ousada, mais imensa que qualquer coisa que Haydn ou Mozart ousaram sonhar. Ele a estreou em abril de 1803, no Theater der Wien. A plateia não sabia o que a atingira. Os críticos confusos balbuciavam sobre excessos, sobre caos. Mas Beethoven não escrevia para críticos. Escrevia para a eternidade. E enquanto a Europa se preparava para a nova guerra, ele seguia adiante, compondo a Waldstein, uma sonata tão luminosa que parecia predizer o futuro. Ou talvez apenas o desejo de um homem que ainda acreditava no amor, mesmo quando Josephine von Brunswick, sua aluna viúva, lhe devolvia cartas sem respostas. Ah, o amor! Esse tema que ele teimava em perseguir, mesmo quando a vida lhe mostrava, uma e outra vez, que não era para ele. Em 1805, enquanto trabalhava em Fidelio, ópera sobre uma mulher que se disfarça de homem para salvar o marido da prisão, Napoleão traía a revolução que o coroara. Coroava a si mesmo em Notre Dame, transformando-se no que mais desprezava, um tirano.
E Beethoven? Beethoven rasgou a página de título da heroica. Não por vingança, mas por princípios. Porque um herói não se ajoelha, nem mesmo diante da glória. Quando a sinfonia foi finalmente apresentada ao público, em abril de 1805, já não se chamava Bonaparte. Chamava-se Heroica. Composta para celebrar a memória de um grande homem. Um homem que talvez nunca tenha existido, ou que só existiu na música de Beethoven, onde a heroísmo não é um título, mas uma escolha. E então veio o outono. Napoleão marchava sobre Viena. E Beethoven, mais uma vez, estava à frente do seu tempo. Porque enquanto os exércitos se chocavam, ele terminava Fidelio, uma história de amor que vencia a opressão. Como se dissesse ao mundo, mesmo quando tudo desaba, a música permanece. Mesmo quando os heróis caem, a sinfonia continua. E então, em 13 de novembro, enquanto a nobreza vienense fugia em pânico, ele permaneceu. Napoleão entrava triunfante na cidade à frente de suas tropas, mas Beethoven já havia plantado sua bandeira. Fidelio subia ao palco, desafiando o medo com notas de resistência. A estreia estava marcada para o dia 20, uma data que deveria ter sido histórica. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. A obra não colheu o sucesso esperado e Beethoven, após refletir, retirou-a. Mesmo a versão revisada, encenada na primavera de 1806, não conquistou o público como ele sonhara. Poderia ter sido um golpe para qualquer outro. Para ele? Apenas mais um motivo para provar que o gênio não se curva às expectativas. Nos anos que se seguiram, enquanto a Europa tremia sob as botas de Napoleão, Beethoven compôs como se o mundo não estivesse em chamas. O quarto concerto para piano, em sol maior, nasceu dessa época, uma peça onde a delicadeza do piano dialoga com a orquestra como um suspiro entre trovões. E o concerto para violino, em ré maior, uma obra tão vasta que parece conter o céu inteiro em suas cordas. Ele sabia, estava escrevendo não para seu tempo, mas para o futuro. Quando o violinista Félix Radicati ousou questionar suas inovações, Beethoven respondeu com a serenidade de quem já havia visto além: não é para você, é para uma era que ainda não chegou. Mas mesmo um titã como ele sentia o peso da incerteza. As críticas o feriam, as finanças o asfixiavam, o príncipe havia suspendido sua pensão anual de 600 florins, e as brigas com os irmãos deixavam marcas mais profundas que qualquer batalha. Em 1807, porém, Beethoven incendiou a música como nunca. 2 sinfonias. O quinto concerto para piano, O Imperador, uma obra tão majestosa que faz os salões tremerem. Enquanto Haydn se despedia deste mundo, esgotado, ele ascendia como o novo sol da Europa. Viena ainda não entendia sua grandeza, mas isso pouco importava. O que importava era que em dezembro de 1808, no Theater an der Wien, ele apresentaria um concerto que mudaria tudo. E então veio a Quinta Sinfonia. Aqueles 4 compassos iniciais, ta-ta-ta-ta-a, não eram apenas notas. Eram um chamado, um grito de guerra, um abraço que apertava o peito de quem ouvia e sussurrava: aqui está a revolução. E ela soa assim. Mas o público, cego pela rotina, não soube reconhecer o terremoto que acabará de presenciar. Mais uma vez, Beethoven foi deixado sozinho com sua genialidade. Até que em janeiro de 1809, chegou a oferta que poderia mudá-lo tudo, tornar-se capelmeister na corte de Jerônimo Bonaparte, o irmão mais novo de Napoleão, agora rei da Westfália. Um salário de 2.400 florins. Prestígio. Segurança. Beethoven chegou a aceitar, mas não para ir usou a proposta como arma, forçando Viena a reconhecer seu valor. 3 aristocratas, temerosos de perdê-lo para os franceses, uniram-se para oferecer-lhe o impensável: 4.000 florins anuais, uma fortuna, para que permanecesse no Império Habsburgo. Entre eles, o arquiduque Rudolf, seu aluno e admirador, que via nele não apenas um músico, mas um profeta. Mas a história não dá trégua. Em abril, Napoleão voltava a cercar Viena. E Beethoven, enquanto os canhões rugiam ao longe, terminava seu quinto concerto para piano, O Imperador, uma ironia deliciosa, já que o verdadeiro imperador, Franz, nunca mereceu tal título. A obra era para Rudolf, mas soava como um desafio lançado ao próprio Napoleão. Eis um império que nenhum exército pode conquistar. Dias depois, enquanto o arquiduque fugia da cidade, ele compôs a sonata número 26, Les Adieux, um adeus não a Viena, mas a ilusão de que a paz duraria. Em maio Haydn morreu. O velho mestre se foi e com ele uma era. Mas no horizonte, após a batalha de Asper-Ezlin, um raio de esperança. Pela primeira vez, Napoleão foi detido. Viena ousou sonhar com a liberdade. Até que em julho, Wagram esmagou esse sonho.
O casamento de Napoleão com Maria Luísa, a filha do imperador austríaco, selou a rendição com um beijo. A ocupação francesa se estendeu por mais 4 anos e Beethoven, mais uma vez, viu-se entre a espada e a parede. A economia desabava. Sua anuidade de 4.000 florins estava em risco, e os mecenas que o sustentavam vacilavam à beira da falência. Mas foi justamente nesse caos que ele escreveu a abertura de Egmont, em junho de 1810, um hino à resistência, onde a música de Goethe ganha asas de fogo. E no inverno anterior, aos 40 anos, enquanto a neve cobria Viena, ele tentou conquistar o coração de Thérèse Malfatti, sua jovem aluna. Não deu certo. Mas daquela paixão não correspondida nasceu a bagatela número 25, a eterna Furelise, 3 notas que séculos depois, ainda fazem o mundo suspire. Em março de 1811, terminou o trio número 7, outro presente para Rudolf, que mesmo à distância continuava a sustentá-lo. Os outros 2 nobres do acordo, Lobkowitz e Kinsky, porém, começavam a falhar. Havia rumores de que estavam à beira da ruína. Beethoven, mais uma vez, estava sozinho contra o mundo, mas ele já havia aprendido: a música não precisa de tronos. Basta um homem, uma partitura e a coragem de acreditar que, no fim, a sinfonia sempre vence. Mas Beethoven não era homem de se render ao acaso. Enquanto o verão de 1812 incendiava a Europa com a marcha implacável de Napoleão sobre a Rússia, ele transformava sua própria batalha interior em notas triunfantes. A 7ª Sinfonia nasceu daquele fogo, uma obra que não se contenta em ser apenas bela, mas que exige ser vivida. Cada compasso é um sopro de vida, cada ritmo, uma marcha de resistência. Não é música para ser ouvida, é música para ser sentida nas entranhas, como o troar dos canhões que logo ecoariam nos campos de batalha da história. E então veio a 8ª, mais breve e mais luminosa, como se Beethoven, entre uma tempestade e outra, tivesse roubado um instante de pureza do céu. O final estendido não é um capricho, é uma declaração. A alegria não se mede pelo tempo, mas pela intensidade com que queima. Enquanto os exércitos se digladiavam no leste, ele compunha não para fugir do mundo, mas para transcendê-lo. Foi em Teplice, aquele refúgio de águas termais onde a nobreza europeia ia curar seus males, que Beethoven encontrou algo mais perigoso que a guerra: o amor. Antoni Brentano não era apenas uma mecenas, era uma alma gêmea em um corpo proibido. Casada, mãe e, no entanto, ali, entre cartas rasgadas e olhares furtivos, nasceu a carta amada imortal. Um grito de paixão tão ardente que o papel quase se desfez em chamas. Solomon só desvendaria o mistério séculos depois, mas o mundo já sabia. Aquele era o tipo de amor que só existe uma vez na vida. E mesmo assim, o destino os separou. Ela voltou para Frankfurt. Ele ficou com a música e a solidão que agora pesava mais que nunca. Aos 42 anos, Beethoven já havia escrito o suficiente para imortalizar 10 vidas. A heroica que rasgou o véu do classicismo, a quinta que destilou o destino em 4 notas, a pastoral, onde a natureza canta em linguagens que nenhum poeta ousaria traduzir, o concierto imperador, a passionata, a Kreutzer. Cada obra, uma revolução. Mas o homem por trás dessas notas estava mudando. A surdez o isolava, a fama o cansava. Quando encontrou Goethe em Teplice, 2 titãs se mediram. Um, o poeta que desvendava a alma humana com palavras. O outro, o compositor que a esmagava com sons. Goethe achou Beethoven demasiado intenso. Beethoven achou Goethe demasiado conformado. A política? Um luxo para quem ainda acreditava em reinos. Enquanto eles debatiam ideais, Napoleão invadia a Rússia com 500.000 de homens, e o inverno os engolia sem piedade. A Áustria, aliada relutante, assistia de longe ao desastre francês. Mas Beethoven tinha suas próprias batalhas. O irmão Nicolau se casava com uma mulher de passado turvo. O príncipe Kinsky morria ao cair de um cavalo, deixando dívidas onde antes havia promessas. A viúva se recusava a pagar o que era devido e Beethoven, mais uma vez, teve que lutar não com espadas, mas com advogados e papel timbrado. Enquanto isso, Caspar, o outro irmão, definhava com a tuberculose. A morte o levava devagar, mas o menino Karl, de apenas 6 anos, ficaria. E Beethoven jurou, aquele ele não perderia. Viena, em 1813, vibrou com a notícia da vitória de Wellington sobre José Bonaparte na Espanha. A cidade queria sangue francês transformado em arte, e Beethoven lhes deu a vitória de Wellington, uma sinfonia-batalha onde canhões e hinos se misturavam em um delírio patriótico. Os críticos torceram o nariz, o público em êxtase não ligou. Quando a obra estreou ao lado da 7ª, em dezembro daquele ano, era como se a própria Europa respirasse aliviada. Napoleão recuava, a música avançava. E então veio Fidelio mais uma vez.
A ópera que ele reescreveu, retalhou e ressuscitou até que cada nota gritasse liberdade. Na estreia da versão final, em maio de 1814, o público não aplaudiu. Chorou. Era a redenção de um homem que, surdo, ainda ouvia o clamor dos oprimidos. Mas o preço era alto. No trio arquiduque suas mãos, outrora implacáveis, tremiam. O público não sabia, mas aquele seria seu adeus aos palcos. A surdez o engolia, a vergonha não. Quando o Congresso de Viena reuniu reis e imperadores para redesenhar a Europa em 1814, Beethoven foi convocado a compor a trilha sonora da paz. Der glorreiche Augenblick soou nos salões onde Metternich tecia suas intrigas, enquanto tsares e príncipes fingiam que o mundo poderia, enfim, descansar. Mas a história não perdoa. Waterloo viria no ano seguinte e, com ela, o fim definitivo de Napoleão. E então, em novembro de 1815, Caspar morreu. O que veio depois não foi luto, foi guerra. Johanna, a viúva, não era mãe suficiente para cara aos olhos de Beethoven. E ele, que já havia perdido tudo, recusou-se a perder o menino. Os tribunais demoraram, as acusações voaram, mas em janeiro de 1816, a justiça, pela primeira vez, esteve do seu lado. Karl era seu. Nas cartas, ele o chamava de filho. E por anos, enquanto a Europa se recompunha, Beethoven se dedicou não à música, mas a ser pai. Até que em 1818 as notas voltaram a clamar por ele. E desta vez, não seriam sinfonias de triunfo nem óperas de redenção. Seriam missas. Seriam sonatas que rasgariam o céu. Seriam obras para um homem que já não temia a surdez, nem a solidão, nem mesmo a morte, porque havia descoberto, no silêncio, a voz mais poderosa de todas. E então, como o relâmpago que rasga a noite, veio a sonata Omerclavier. Não era uma peça. Era um desafio lançado ao próprio tempo. Uma fortaleza de notas, erguidas com a fúria de quem já havia enfrentado o silêncio e saído vencedor. Beethoven a compôs em 1818, quando a inspiração o atingiu como um golpe divino, e o que nasceu não foi música, mas um manifesto. Um teste de resistência para qualquer pianista que ousasse encarar suas páginas. Quem poderia dominar aqueles saltos descomunais, aquelas fugas que se entrelaçavam como raízes de uma árvore milenar? Quem teria mãos suficientes para conter tanta tempestade? Mas ele não escrevia para mãos. Escrevia para a alma. Enquanto o mundo via como um homem quebrado, surdo, doente, arrastando-se pelos cômodos de uma Viena que já não o entendia, Beethoven lutava outra batalha. Johanna, a mãe de Karl, não desistira. Em dezembro de 1818, o menino fugiu para os braços dela, e o tio, horrorizado, o devolveu a Beethoven no dia seguinte. Mais uma vez, os tribunais se tornaram o palco de sua guerra particular. Desta vez, porém, o compositor não estava sozinho. O arcique Rudolf, seu protetor, interveio. E em abril de 1820 a justiça, ou talvez a providência, lhe devolveu cara. Mas a vitória teve um preço. A missa solenis deveria ter sido um presente para a consagração de Rudolf como arcebispo de Olomouc. Um gesto de gratidão, uma obra sagrada para um homem sagrado. Beethoven começou-a em 1819, mas as batalhas legais o distraíram. 2 movimentos prontos e então, o vazio. Não por falta de inspiração, mas porque ele se recusava a entregá-la incompleta. Não para um evento, mas para a eternidade, teria murmurado. E assim, por 4 anos, esculpiu cada nota como se fosse a última, mergulhando não só no cristianismo, mas nas tradições de Egito, Índia, China, como se buscasse, nas religiões do mundo, uma resposta para o mistério que o consumia. O que resta quando o som se vai? A morte, aliás, estava por toda parte. Em 1821, Napoleão, aquele mesmo que um dia fora seu herói na heroica, morreu exilado em Santa Helena, devorado pela doença e pelo tempo. Quando lhe pediram um réquiem para o imperador caído, Beethoven apenas sorriu. Já o compus, disse. E todos souberam. Falava da sinfonia heroica, daquele segundo movimento fúnebre que anos antes já chorara o fim de um mundo. Mas ele não tinha tempo para lamentos. Entre 1820 e 1822, enquanto a Europa se reorganizava após Napoleão, Beethoven compôs suas 3 últimas sonatas para piano, obras que não soavam como música, mas como testamentos. E então veio o desafio de Diabelli, um simples valsa, um tema banal, e 50 compositores convidados a variá-lo. Beethoven inicialmente recusou, até que de repente viu ali não um exercício mas uma obsessão. 33 variações sobre um nada. Um labirinto onde cada volta revelava uma nova face do gênio, ora irônica, ora lírica, ora brutal. Quando terminou, em 1823, dedicou-as a Antoni Brentano, outra mulher amada, outra paixão impossível.
Aqui está minha vida, parecia dizer cada nota. E enquanto a missa solenis finalmente tomava forma, tardia, monumental, quase blasfema em sua grandiosidade, o mundo lhe pedia mais. O príncipe Golitsyn, um aristocrata russo que tocava violoncelo como amador, ofereceu-lhe uma fortuna por 3 quartetos de cordas. Quanto quiser, disse. Beethoven, já quase cego de surdez, aceitou. Não pelo dinheiro, mas porque aquelas seriam suas últimas palavras em forma de música de câmara, e ele as escreveria como quem grava um segredo no mármore. E então, em 1822, veio a carta da Sociedade Filarmônica de Londres, 50 libras por uma nova sinfonia. Ele já a carregava dentro de si há anos. Mas não era apenas a técnica que o movia. Havia uma obsessão nos quartetos tardios, uma urgência que só quem pressente o fim consegue imprimir as notas. O quarteto número 16 em Fá maior, com seu epílogo enigmático, Mus es 100. Es mus sei. Não era uma pergunta retórica, mas um grito lancinante contra o destino. Tem que ser? Ecoava a resignação. Tem que ser. Rugia a revolta. Aqueles compassos finais martelados como pregos em um caixão, eram a assinatura de um homem que ainda lutava, mesmo quando o corpo já cedia. E o corpo cedia. Enquanto a Europa se maravilhava com suas últimas obras, Beethoven apodrecia por dentro. A pneumonia de dezembro de 1826 foi apenas o primeiro golpe. Veio depois a pleurisia, a ascite, o ventre inchado como um tambor de guerra, drenado à força por mãos que tremiam ao perfurar sua carne. Wawrusz, o médico, anotava nos prontuários o que os olhos não ousavam dizer. O mestre estava se desmanchando. Mas entre uma crise e outra ainda havia música. Ainda havia cartas. Ainda havia o vinho do Reno, encomendado a Schott como um último brinde à vida, e a ironia cruel de recebê-lo quando já não podia mais erguer a taça. Cara, o sobrinho amado e odiado, partirá em janeiro para o exército, levando consigo o peso de uma herança que não queria. Beethoven, em delírio febril, dedicara-lhe o quarteto número 14, aquele mesmo que carregava a sombra de Antônie, a amada distante, como um fantasma do passado. Era como se, nas entrelinhas da partitura, ele sussurrasse: "Veja, menino, isto é o que resta de mim." Mas Carlos só queria fugir. E o velho leão, acorrentado à cama, ainda rugia ordens a Viena, como se o mundo girasse ao seu comando. Até que chegou março. Os amigos desfilavam pelo quarto escuro como sombras de um cortejo fúnebre antecipado. Schuppanzig, o violinista que estremecia ao tocar suas notas mais audaciosas. Diabelli, o editor que um dia lhe pedirá variações sobre uma valsa trivial. Lichnowsky, o conde que outrora o protegera e agora chorava ao pé da cama. Beethoven, entre a lucidez e o delírio, ainda brincava com eles. "Aplaudam, meus amigos, a comédia acabou", murmurava, enquanto as mãos, aquelas mãos que domaram o teclado, que rasgaram partituras em acessos de fúria, que escreviam cartas de amor nunca enviadas, repousavam inertes sobre o cobertor. Até o vinho chegou tarde demais. Na tarde de 26 de março, enquanto uma tempestade rasgava os céus de Viena, ele ergueu o punho direito uma última vez. Um relâmpago. Um trovão. Um gesto que poderia ser de desafio ou de despedida. O Tembrenner, ajoelhado ao seu lado, juraria mais tarde que foi um adeus. Mas quem conhecia Beethoven sabia, aquele punho cerrado era a última nota de uma sinfonia inacabada. 3 dias depois, o caixão desceu à terra no cemitério de Wahren. Schubert, pálido e consumido, seguiu o cortejo com uma tocha na mão, como se pressentisse que seu próprio fim não estava longe. E não estava. Em menos de 2 anos, ele juntar-se-ia ao mestre no mesmo solo gelado. Viena inteira compareceu, ou assim diz a lenda. Mas a verdade é que poucos entenderam então o tamanho daquilo que se enterrava ali, porque Beethoven não era apenas um compositor. Era um terremoto que abalara os alicerces da música, um homem que transformou surdez em profecia e dor em revolução. Dos salões de Bonn às tabernas vienenses, da heroica nona, da lua ao mar a grande fuga, ele não escreveu para agradar, escreveu para sobreviver. E quando a morte finalmente o silenciou, deixou para trás uma pergunta que ainda hoje arde como brasas: o que resta de um gênio quando o último acorde se apaga? A resposta está em cada nota que resistiu ao tempo, em cada punho cerrado no ar, em cada "tem que ser" gritado contra o vazio. Ele sabia. Sempre soube. Mas aqui está a verdade crua, a que ninguém gosta de admitir. O título de maior não é uma coroa a ser dividida. É um abismo. Um vórtice que engole quem ousa se aproximar demais. Mozart? Mozart foi o raio que iluminou o céu antes da tempestade. Um prodígio que brincava com as notas como se fossem brinquedos, enquanto o mundo ainda engatinhava na escuridão.
Sua música é pura graça, um sorriso de Deus antes do dilúvio. Mas Beethoven? Beethoven foi o dilúvio. Não é questão de preferência. É questão de sobrevivência. Você não escolhe Beethoven. Você é escolhido por ele. Suas sinfonias não são ouvidas, são sofridas. Elas arrancam, esmagam, reconstruem. Enquanto Mozart convidava o ouvinte para um baile celestial, Beethoven o arrastava para a forja onde os deuses forjam suas armas. Um compunha para o paraíso, o outro para a guerra que nunca termina. E quanto aos desafios pessoais? Mas é justamente aí que a genialidade se revela em sua forma mais brutal. A surdez de Beethoven não foi um obstáculo, foi a lixa que afiou sua lama até virar diamante. Cada nota que ele não podia ouvir se tornou um grito que o mundo nunca esqueceria. Mozart morreu jovem, deixando para trás uma obra imaculada como o mármore de um anjo. Beethoven viveu até ver sua arte se tornar mais real que sua própria carne, mais eterna que os ossos que a sustentavam. Então, sim, podemos debater. Podemos listar virtudes, comparar inovações, medir legados com réguas de crítica e tinta. Mas no fundo, no lugar onde a música não é som, mas sangue, sabemos a resposta. Porque quando a nona sinfonia explode em alegria, bela centelha divina, não é um convite. É uma ordem. E quando a Appassionata desaba sobre você como uma avalanche de fogo, não há espaço para dúvidas. O maior? Não. O necessário. O único que não nos deixou escolha senão seguir adiante, mesmo quando o mundo desaba. Agora, diga-me, você ousa discordar? Deixe seu veredicto nos comentários, mas saiba que cada palavra sua será julgada pela mesma história que já condenou reis e coroou loucos. E enquanto isso, a música continua. Sempre continua. Como ele sabia que continuaria.